Olá, pessoal. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula para que a gente possa continuar discutindo conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, e que é por isso mesmo que é um conteúdo que também é estudado aqui na nossa disciplina de projeto de vida. E como eu sempre digo a vocês, né, essa disciplina, ela não tem como foco principal ensinar ou então se dedicar a entender aqui juntamente com vocês qual é a profissão que vocês irão seguir no futuro, né? Vocês estão aqui na primeira série ainda do ensino médio, mas é uma disciplina que a gente trabalha conceitos, questões como autoconhecimento, autogestão, autocuidado, autorresponsabilidade. Então, de fato, é uma disciplina focada em você. Beleza? É por isso mesmo que a gente aqui sempre está falando da importância de vocês poderem fazer essa reflexão. Um dos pilares da educação é justamente que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico. E para que eu consiga desenvolver um pensamento crítico, eu preciso estar atenta à realidade que eu vivo. E é claro que com isso envolve as questões políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, né, do território que a gente vive. Porque a nossa cultura, ela tem um peso muito profundo na formação da nossa identidade. Então, hoje, na nossa aula, a gente está discutindo sobre estrutura social e liberdade individual. Na nossa aula da segunda-feira, a gente fez aqui uma introdução, e na nossa aula de hoje, a gente vai fechar esse conteúdo, né, relacionando a sociedade, o Estado e o que são liberdades individuais. Até que ponto que eu tenho liberdade dentro de um território? Até que ponto que eu posso tomar decisões em relação ao meu corpo sem que o Estado interfira? Até que ponto eu posso tomar decisões em relação à política sem que o Estado interfira? Então, é isso que a gente vai entender na nossa aula de hoje. Então, hoje, dia 19 de agosto, a gente vai falar muito aqui sobre nossas liberdades, os nossos direitos humanos, né, dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo. Então, para que a gente possa aqui iniciar essa discussão, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, em que a gente falou muito sobre desigualdades sociais. Nós entendemos que as desigualdades que estão presentes dentro do país ou do mundo, elas têm características de ordem econômica, de ordem social e cultural. Então, está tudo relacionado. Né? Porque, geralmente, quando a gente pensa em desigualdade social, a gente pensa logo assim: ah, beleza, então eu não tenho dinheiro, então eu vou lá, eu não tenho uma geração, não tenho renda, então não tenho como me manter dentro dessa sociedade. Mas a gente vai ver que por isso mesmo que essas desigualdades, elas começam aqui, na ordem econômica, e elas vão gerando consequências. Né? Então, nós já aprendemos que, por exemplo, a geração de renda é uma função do executivo do país, que é a presidência da República, é o governo do estado, é a prefeitura de uma cidade. Devem ter como base ali das suas administrações a geração de renda, porque a gente vive dentro de um sistema capitalista. Não tem como a gente conseguir sobreviver se a gente não recebe um mínimo, né? Se eu não trabalho. Então, lembra que a gente comentou isso na nossa aula, gente? Eu até questionei vocês que hoje o Brasil, que é considerado as pessoas que estão na linha da pobreza, são as pessoas que recebem uma média de R$ 156 no mês. Então, imagina, você que está aqui agora assistindo essa aula, sobreviver com R$ 150 no mês, gente. Só o gás aqui, pelo menos na cidade de Teresina, é uma média de 120. 125 se tu passar no cartão de crédito. Então, como é que tu sobrevive? Se tu compra o gás, tu não compra comida. Se tu compra comida, provavelmente, né, tu vai ter que cozinhar aí no fogareiro, né, como a gente diz. Então,
É muito importante que a gente consiga refletir sobre isso, porque essas questões elas têm um impacto direto nas nossas vidas, na forma como a gente vive. É por isso que, mais uma vez, né, um dos pilares da educação é que a gente consiga ter um pensamento crítico, um olhar, entender a realidade que a gente vive. E é claro que essas questões aqui elas estão envolvidas, beleza? Então, olha só, a gente aprendeu que a desigualdade, ela pode ser medida pela renda da pessoa, ou seja, qual é o trabalho que ela faz, o que que ela faz para sobreviver que garante ela ali um salário. Também, para poder ser medida a desigualdade, então, tem a renda, também tem o cálculo, né, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano, a gente tem humano, desculpa, Índice de Desenvolvimento Humano. A gente também usa escolarização, nós usamos como base para medir a desigualdade social a cultura e também o acesso a serviços básicos, como a saúde, a segurança, o saneamento. Então, a gente está falando aqui do mínimo, do básico, para que uma pessoa ela consiga sobreviver dentro de uma sociedade. Então, a gente precisa ter acesso à renda, que é através do trabalho, a gente precisa ter acesso a uma educação gratuita, de qualidade, a uma saúde gratuita, de qualidade, a gente precisa ter acesso à moradia, ao saneamento básico e ao lazer também, porque o lazer também é um dos direitos humanos, né? Então, gente, por que que a gente acaba vivendo dentro de um país com tanta desigualdade? Na aula passada, a gente viu aqui alguns índices, né, do mundo, do Fórum do Banco Mundial, em que o Brasil, por exemplo, ele está em nono, é isso? Eu acho que era, em nono lugar em relação a uma forte desigualdade, né? Então, é algo que chama a atenção. E olha, a partir da divisão desigual da renda, alguns bens e de serviços também vão se tornando muito mais difíceis, né? Porque imagina, então beleza, hoje o salário mínimo no Brasil é uma média de R$ 1.000. Lá no DIEESE, que é o Departamento de Estatísticas Econômicas, fizeram uma análise, né, de quanto custa viver no Brasil hoje, e aí calcularam que o salário em 2022, no início do ano, ele deveria ser pelo menos uma média de R$ 6.500. Então, seria 6 vezes a mais do que a gente recebe hoje como base salarial. Então, isso é uma prova de que realmente, né, esses cálculos existem para que a gente entenda quanto que se gasta para poder viver dentro de um país. E aí nós tivemos também uma análise, né, o IBGE fez isso sobre os índices da cesta básica no Brasil, e uma das mais caras da região Nordeste é em Fortaleza, no Ceará, em que a cesta básica é uma média de R$ 620. E quando eu falo cesta básica, gente, não é aquela cesta básica que quando a gente vai lá no supermercado, tem lá um pacotinho com um arroz, um feijão, doce de goiaba, um biscoito creme cracker, um macarrão, um feijão. Não, aquilo ali é uma cesta básica, né? Básica mesmo, que o supermercado dela faz e coloca para vender. Quando um estado ele analisa a cesta básica, é um supermercado que leva em consideração pelo menos de 3 a 4 pessoas ali dentro daquela família. E aí a mínima é pelo menos R$ 620 aqui na região Nordeste. Então, tu imagina, tu recebe R$ 1.000, tu trabalha, tua mãe que está aqui assistindo essa aula agora, ela trabalha e ela recebe R$ 1.000 no final do mês. A cesta básica, o supermercado sai por volta dos R$ 600. Gente, sobra R$ 400 para pagar água, para pagar luz, para pagar internet, para tu poder assistir essa aula, para poder te vestir, para poder se locomover pela cidade. Então, realmente é isso, né? Quando a gente tem uma divisão, uma desigualdade de renda muito grande, ela acaba impactando em outros bens de consumo.
Então, a gente passa a ter acesso a uma educação que muitas vezes não é tão de qualidade assim. A população, se tu não vai para a escola, tu não consegue ter uma escolaridade ali mínima. Se não tem uma escolaridade, fica mais difícil de tu conseguir encontrar um emprego. E quando tu encontra esse emprego, provavelmente não vai ter um bom salário, um salário que seja justo, porque essa ideia de um bom salário ou um salário ruim é muito relativo, né? Então, isso aqui vai acumulando e as nossas condições em relação à sobrevivência, elas vão se tornando cada vez mais precárias. É por isso que a desigualdade social, ela é um tema muito importante, que a gente precisa estar atentos, e a gente faz esse trabalho justamente dentro da escola, né? Um conteúdo como esse a gente estuda na sociologia, na filosofia também, a gente estuda na história, na geografia, então, e também no projeto de vida, porque são disciplinas, né, que fazem com que a gente olhe para o mundo, para a sociedade em que a gente vive. E aí a gente viu aqui também sobre os tipos de desigualdades sociais. Nós temos a desigualdade econômica, que é essa desigualdade em relação à distribuição de renda do país. Nós temos a desigualdade racial, né, em que se gera diferentes oportunidades para as pessoas dependendo do seu tom de pele. E aí isso aqui a gente precisa lembrar que o Brasil, ele foi um país escravista, escravocrata, uma sociedade escravista, já que o Brasil nós tivemos mais de 350 anos de escravidão, né? Então, só tem 34 anos que a escravidão ela acabou no Brasil, gente. Então, é claro que o Brasil tem essa herança do Brasil colonial, em que se dividia a população de acordo com seu tom de pele. E é claro que isso vai se gerando, né, desigualdades ao longo da história. Uma prova disso é que a gente tem um racismo estrutural aqui no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá de 2019, porque eu ainda não olhei o de 2021, mas lá no de 2019, a cada 25 minutos, um jovem negro morria no Brasil. Nessa aula tem 1 hora. No final dessa aula, dois jovens estarão mortos, né? Então é algo que é assustador, a gente precisa olhar que realidade é essa, uma realidade que segrega, uma realidade que dificulta, uma sociedade que de fato atrapalha a forma como a gente vive dentro da sociedade, porque não tem como viver dentro de uma sociedade organizada dessa forma, né? Baseada nessa quantidade aqui de desigualdades sociais. Bom, agora a gente também tem aqui as desigualdade regional. A desigualdade regional é justamente as diferenças que existem entre regiões, entre cidades, entre estados. Nós temos, né, um polo industrial no país, principalmente na região sudeste. Então, é claro que isso acaba gerando mais oportunidades de emprego, de trabalho, de geração de renda nessa região, em detrimento de outras. Então, é claro que também é um ponto muito importante a se levar em consideração. Outra desigualdade aqui é a desigualdade de gênero. Lembra que a gente analisou uma pesquisa do IBGE e outro ponto, eu sempre coloco aqui a fonte de onde eu tirei esses dados, porque o projeto de vida é uma disciplina que se baseia na ciência. A gente não tem achismo aqui. Para que eu possa passar um dado para vocês, eu tenho que tirar o dado de algum órgão de pesquisa, de algum órgão que se baseia na ciência. Né, minha gente? Por favor, o ano é 2021, 2022, século 21. A gente precisa, de fato, entender o que é uma ciência. E a ciência a gente tem suposições, hipóteses, pesquisas, observações para que se possa levantar algum julgamento, para que a gente possa chegar em alguma solução, né? E às vezes não chegar em uma solução, mas apresentar o problema.
Então, por exemplo, nós temos aqui a desigualdade de gênero, que é essa diferença que existem entre homens, entre mulheres, em homossexuais, entre travestis, transexuais dentro da sociedade. Porque também o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+, do mundo, né, segundo os dados da ANTRA, também de 2020. É isso. E aí, aqui na desigualdade de gênero, por exemplo, a gente viu uma pesquisa do IBGE de 2012 até 2016, e que a média, né, a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil chegava até a R$ 750 a diferença, em que os homens recebiam a mais, mesmo quando estavam desenvolvendo uma mesma função dentro de uma empresa e mesmo quando eles tinham a mesma escolaridade, né? Ainda existia os homens recebendo uma média de entre 730 a R$ 750 a mais. É claro que isso é por uma desigualdade de gênero em que se foi colocado na sociedade que a gente vive que existem estereótipos e características para cada sexo. Então entra muito aquela ideia de que uma mulher ela não teria a capacidade racional, intelectual de gerir um cargo de chefia dentro de uma empresa. Então, isso é justamente por toda a sociedade, né, baseada em um patriarcalismo, na ideia de que a gente segrega, porque existem coisas que são de homens e existem coisas que são de mulheres. E é claro que isso gera essas desigualdades aqui ao longo da história. Bom, e aí por isso mesmo que é muito importante a gente falar aqui sobre direitos individuais. O que são direitos individuais? O que são direitos humanos? Até que ponto a gente viver dentro do Brasil, por exemplo, eu tenho de fato liberdade para tomar uma decisão que cabe somente a mim enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. A gente aprendeu que quando a gente usa o termo indivíduo, é a ideia de que nós somos independentes, nós somos autônomos. Então, eu, Kelly, dentro de uma sociedade, sou uma indivídua. Eu tenho a capacidade, a autonomia de tomar decisões por conta própria. Ok? Outro ponto foi, a gente analisou aqui o que é a sociedade e aprendemos que a sociedade ela é um conjunto de indivíduos. Então, a gente vive dentro de um território, a gente compartilha o mesmo idioma, a gente compartilha as mesmas características culturais, compartilhamos o mesmo regime político, o mesmo regime econômico. Então, é isso que faz a gente fazer parte de uma mesma sociedade, porque nós estamos dividindo território e valores e regras sociais. Então, os direitos humanos, eles são constituídos, né, para estarem presentes dentro dessa sociedade, para que, na teoria, a gente consiga viver dentro de uma sociedade que seja justa e que seja igualitária. E, gente, os direitos humanos, né, a gente teve uma série de conquistas ao longo da história. E quando eu falo conquistas, é porque nós já aprendemos aqui que nenhum direito que nós conquistamos nos foi dado de mãos beijadas, né? A gente aprendeu isso aqui, como, por exemplo, o voto feminino. O voto para as mulheres entra no Brasil na Constituição de 1934, durante o governo do Getúlio Vargas. Não porque o Getúlio Vargas ele tinha uma política pensada para as mulheres, mas porque ele pensou que, olha aí, Brasil, maior população do Brasil, né, é composta por mulheres. Como é que eu vou viver dentro de um país que eu sou um político, eu quero ter voto e eu não penso em políticas para as mulheres? Não rola. Então, o Getúlio Vargas é muito mais por uma questão de estratégia. E também entra a questão da pressão popular, em que essas mulheres elas pressionavam cada vez mais para que elas pudessem ter o direito ao voto. E olha, gente, não tem nem 100 anos que a gente vota no Brasil. Então, se hoje eu voto, se eu posso participar das decisões
políticas do meu país, é porque, com certeza, muitas mulheres antes de mim tiveram que lutar para conseguir isso. E aí tem um dado bem importante, que a primeira mulher a votar, a se cadastrar como eleitora no Brasil, é uma professora nordestina, a Maria Celina, do Rio Grande do Norte. Então, isso é algo realmente que também desperta muito orgulho na gente, porque ela foi uma mulher além do tempo dela, porque ela votou ainda em 1928. Ela refletiu, ei, por que eu não posso votar? Foi lá no cartório, foi atrás dos direitos dela no Rio Grande do Norte, e na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte não fazia nenhuma distinção se era homem ou se era mulher. Precisava ser alfabetizado para votar. Ela era alfabetizada, então ela votou, né? E só 5 anos depois é que o direito ele foi estendido para o Brasil inteiro. Outro dado para a gente poder pensar de conquista são as leis trabalhistas, que é de 1943, também no governo do Getúlio Vargas, já na fase da ditadura dele, né? Que é conhecido como o Estado Novo. E lá o que a gente consegue perceber? Que a CLT também não tem nem 100 anos que a gente tem direitos trabalhistas, como licença maternidade, direito a férias, o 13º salário, 8 horas diárias, né, da jornada de trabalho. Então, gente, isso é uma conquista muito grande, porque a classe trabalhadora se movimentou para que esses direitos eles fossem alcançados. Então, também, se hoje eu estou aqui trabalhando com a carteira assinada, é porque outros trabalhadores e trabalhadoras antes de mim tiveram que lutar por essa conquista. Então, é muito importante que a gente entenda o que são os direitos humanos. É justamente os direitos que vão garantir que a gente consiga ter uma vida digna dentro desta sociedade, tá certo? Então, os direitos humanos, eles são direitos naturais, ou seja, tu nasceu, tu tem um direito. Acabou. Que isso é garantido a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais. Então, por exemplo, sabe a política de imigração que existe? Aqui no Brasil, a gente tem políticas de imigração, né, para receber aí pessoas que estão fugindo de guerras no seu país, como é o caso do Afeganistão. No mês de agosto está fazendo um ano que o Talibã tomou de conta da administração do Estado, né, do país, na verdade, do Afeganistão, e o Brasil também já passou por políticas de receber esses imigrantes. Por quê? Porque é um direito natural, gente. Todo ser humano que nasce no planeta Terra, se eu nasci em Teresina e Teresina entrar em uma guerra e eu querer sair do Brasil e for me mudar para o Japão, eles vão ter políticas para receber a pessoa que é imigrante também, porque entra como um direito universal. Você tem o direito à dignidade aqui, no lugar onde você nasceu ou entre qualquer lugar do mundo. E se um país ele te nega essa possibilidade, ele também está cometendo um crime contra os direitos humanos. Por isso que nós temos políticas, né, voltadas para a imigração. Outro ponto aqui é que a gente tem esses direitos, todo e qualquer ser humano dentro de uma sociedade, em que a gente deve, né, ser tratado de uma forma igualitária, independentemente da sua classe social, ou seja, se tu é rico, se tu é pobre, independente da tua etnia, se tu é africano, indígena, amarelo, independente do teu gênero, né? Se tu se identifica como feminino ou masculino, nacionalidade, né? Em qualquer país que você tenha nascido, ou posicionamento político. Então, isso aqui é que a gente fala que é também a democracia. A gente tem muito aquela ideia de que democracia ela está relacionada apenas a um processo eleitoral. Isso não é verdade. O processo eleitoral ele é apenas uma fase de um regime democrático. Porque a democracia, para que ela possa de fato existir e ser colocada em prática, é quando as pessoas elas não recebem nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de discriminação.
população. E aí já acabou, né? Porque a gente sabe que isso não acontece no Brasil, porque o Brasil é um país muito desigual, como a gente viu, desigualdade econômica, regional, desigualdade de gênero, racial. Então, por isso que a gente fala que nós não somos uma democracia plena, ok? Bom, outro ponto, e na verdade, gente, quando a gente pensa aqui no mundo, nenhum país vai ser uma democracia plena, porque mesmo nos países com o melhor índice de desenvolvimento humano, ainda vão existir desigualdades, né? A grande questão é como o Estado, ele trabalha aquela desigualdade, as oportunidades que aquelas pessoas vão ter de alguma forma. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos, eles são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Então, são direitos universais que justamente eles servem para nos proteger. Esses direitos, eles servem para que a gente consiga ter uma dignidade, para que a gente consiga ter acesso à educação, para que a gente consiga ter acesso à moradia, ao trabalho, à geração de renda. Então, tudo isso é levado em consideração, tá certo? É por isso que tem aqui, ó, integridade física, dignidade, o direito à vida. Então, olha aí a história dos direitos humanos, né? Direitos humanos na história. Então, gente, o reconhecimento dos direitos humanos atribuídos aos indivíduos, independentemente de sua etnia, do seu gênero, da sua cor, da sua idade, da sua religião, está previsto e garantido em tese nas atuais democracias. Por que em tese? Porque na teoria era justamente para que a gente pudesse ter os nossos direitos humanos respeitados, independente de qualquer questão como essa, mas a gente sabe que não é o que existe, né? Justamente devido aos casos que a gente tem em relação a racismo, a homofobia, a intolerância religiosa. E as reivindicações por liberdade e igualdade, gente, quando a gente pensa que na história, pela primeira vez, quando começou a ser discutido, nós temos duas referências, as duas do século XVIII. Então, a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, e também a Declaração do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, ou seja, na França, em 1789. E aí um ponto aqui importante, né? Porque independência, porque apenas declaração do homem e do cidadão, porque a declaração das mulheres e da cidadã não foi visto como algo importante durante a Revolução, e nós tivemos uma mulher, Olympe de Gouges, que era revolucionária e faz a declaração da mulher e da cidadã, e mesmo assim os seus amigos revolucionários vão lá e enforcam ela, né? Enforcam não, arrancam, né? Decapita a cabeça dela em praça pública. Então a gente vê que essa conquista, essa luta por direitos humanos, ao longo da história, as mulheres ainda tiveram e a gente ainda tem que lutar ainda mais para que esses direitos eles possam ser colocados na prática. E olha aqui o que esse documento ele diz. Esse documento diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, né? Inclusive é um dos temas da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Essa é a teoria, né, de que para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade justa, era isso que deveria existir, inclusive a nossa própria consciência em relação aos outros. E esse tema a gente até consegue relacionar com a empatia, que é um dos temas que nós já estudamos aqui durante as nossas aulas. Justamente porque, como a gente vive dentro de um coletivo, é muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda quem são ali as pessoas que estão vivendo dentro desse espaço com a gente. Eu não posso, gente, todo mundo aqui recebe uma influência
né? Nós já discutimos sobre isso, que todo ser humano dentro de uma sociedade tem influência da família, da escola, da televisão, da mídia, dos amigos. Isso é normal, tanto adolescente quanto uma pessoa adulta. Ok? E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai absorvendo valores morais, aquilo que a gente pode julgar como sendo certo ou como sendo errado. E a gente precisa lembrar que o que a gente julga como certo ou errado para a nossa vida, a gente não pode ditar isso para a vida do outro. Porque é aqui que entra justamente a questão dos direitos aqui individuais, ok? Então, um fato marcante que elevou a cidadania ao que a gente conhece hoje como a Carta de Direitos da ONU, de 1948, né? E nessa carta, gente, ela afirma que todos os seres humanos eles são iguais perante a lei, independente de raça, credo e etnia. E que todo ser humano tem direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e ao lazer. E por que que nós temos uma Declaração dos Direitos Humanos lá, né, da ONU de 1948? Aí a gente precisa voltar um pouquinho na história e lembrar, né, Segunda Guerra Mundial é um conteúdo que a gente estuda lá no ensino fundamental, então vocês estudaram, mas vocês vão estudar de uma forma muito mais aprofundada aqui no ensino médio. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que durante um período ali na Europa existiu uma ideologia nazista com Hitler na Alemanha, principalmente, em que era uma ideologia em que segrega, em que divide as pessoas, em que ele levanta uma ideia de que existam pessoas que, devido ao seu tom de pele branca, eram pessoas que eram superiores às demais. Então, nós tivemos um holocausto, que foi a morte de mais de 6 milhões de judeus. E aí vocês podem dizer, professora, mas judeus, né, no imaginário que a gente tem, é uma maioria de pessoas brancas, verdade. Mas aí no nazismo entra como antissemitismo, que é justamente um ódio, uma aversão aos judeus, né? E foram mais de 6 milhões de pessoas mortas. E dentro desses campos de concentração, também foram colocadas crianças com deficiências, com algum tipo de deficiência ou física ou intelectual. Foram colocadas pessoas que eram contra a ideologia nazista, comunistas, jornalistas, professores, também pessoas negras, homossexuais. Então, gente, era uma ideia de fato segregar, né? Se cria uma ideia de que existem pessoas que são superiores à outra dentro de uma sociedade. E com isso, a gente já sabe qual é o resultado, muita morte, né? E aí, a Segunda Guerra Mundial, hoje nós falamos de uma média de 60 milhões de pessoas mortas. Então, é um número muito grande. E aí o mundo fica paralisado vendo aquela quantidade de pessoas mortas, vendo as imagens, né, as fotografias da galera que era quando os portões dos campos de concentração eram abertos. Então, o mundo se reúne e diz, beleza, a gente precisa de uma organização das Nações Unidas, né, para que a gente possa ter a garantia que as pessoas elas vão ser respeitadas, vão ter seus direitos respeitados em qualquer sociedade. E vocês podem se perguntar, tá, mas existem países, todos os países do mundo, e olha que a gente está falando em mais de 190 países, todos os países do mundo assinaram a Carta de Direitos da ONU, gente? Não, nem todos assinaram. O Afeganistão, por exemplo, agora é um exemplo disso, né? Principalmente com o Talibã. Há um ano dentro do Afeganistão em que nós sabemos que existe uma repressão, uma intolerância religiosa também muito grande, porque a única religião que é vista como certa, como aceita, é a islâmica, então as pessoas elas não podem divergir disso. E ainda tem os direitos das mulheres, né, gente, em que crianças, as meninas agora são proibidas de estudar, só pode estudar, eu acho que até os 10 anos, ou é até os 12 anos de idade, então basicamente a galera vai aprender a ler e a escrever só.
muitas mulheres, né, eles disseram que não iam proibir as mulheres de trabalhar, mas aí depende da profissão da mulher, e muitas mulheres acabam não indo trabalhar porque ficam com medo da represália na rua, porque mesmo eles dizendo, olha, galera, beleza, pode trabalhar, as mulheres não se sentem seguras porque elas são censuradas quando elas decidem fazer isso. Então, não puderam mais estudar, tiveram que sair das universidades, não puderam mais dirigir. Então, é algo muito violento e é por isso que a gente fala tanto em direitos humanos, né? Porque não tem como, né, gente? Quando a gente olha para um outro país com uma cultura completamente diferente da nossa, em que as mulheres não podem dirigir um carro, em que as mulheres não podem fazer uma viagem sozinhas. Lá no Afeganistão, por exemplo, uma mulher, ela não pode se afastar mais de 70 quilômetros da casa dela. Né, para vocês terem uma noção. Então, é algo que realmente é muito assustador e é algo que está acontecendo agora, né? Não é algo que foi há 100 anos atrás. Não, está acontecendo agora. Então, é por isso mesmo que a gente precisa aqui conhecer os nossos direitos. E aí, para a gente conhecer os nossos direitos, né, as nossas liberdades individuais, eu trouxe aqui as 3 gerações de direitos humanos. A primeira delas é a de 1780, ali no final do século XVIII, que é com a primeira geração. Aqui, nesse momento, a gente tem 2 discussões, a dos direitos civis e as dos direitos políticos. Os direitos civis é o quê? É a liberdade de expressão. Lembrando que muitas vezes a gente confunde, né, dizendo assim, é a minha opinião, eu quero expor a minha opinião, então pronto, o que eu acho é o que vale, porque é a minha opinião. E isso não é verdade. A sua opinião é só a sua opinião, é só o que você pensa e acredita sobre um determinado assunto. E uma das questões que se gera muito conflitos no Brasil, gente, é porque todo mundo tem uma opinião, beleza, e a gente quer impor a nossa opinião, o nosso ponto de vista para o outro, mesmo quando o outro tem uma história, vive uma realidade diferente da sua. E a gente vê muito esses conflitos, principalmente nas redes sociais, em que a gente tem muita fake news, né? Inclusive o próprio canal Educação lá no Instagram já fez uma publicação, né, explicando um pouco sobre fake news. A gente também discutiu isso aqui nas nossas aulas de história, sociologia, de projeto de vida, em que essas notícias falsas, elas acabam sendo muito compartilhadas, porque também as pessoas, a gente está perdendo o hábito de ler. Então, a única coisa que me chama a atenção é a chamada daquela matéria. Muitas vezes a pessoa nem lê a matéria inteira. Ou então, quando lê a matéria, não se interessa para saber quem é que escreveu a matéria. Será que é um jornalista que é confiável? Será que esse site que você está entrando é um site confiável? É uma empresa jornalística voltada para a informação com qualidade, que busca a verdade? A gente precisa se questionar isso, porque o Brasil está batendo recordes aí, né? Ele e os Estados Unidos, essa história de fake news, a gente tem um marco, que é o ano de 2016, na corrida presidencial entre o Trump e a Hillary Clinton. Mas, gente, fake news sempre esteve presente na história do Brasil e do mundo. A gente pode citar lá a propaganda nazista do Hitler, em que o Goebbels, né, que era o ministro da propaganda dele, dizia que uma mentira muitas vezes contada, né, uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade, porque é quase um telefone sem fio. Eu não sei como aquele boato começou, mas eu vou passando ele adiante. Outra questão, o Estado, né, ditadura varguista, em que o Getúlio Vargas espalhava muita fake news dizendo que o Brasil ia virar comunista, a mesma coisa que a gente viu na ditadura civil-militar. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Se você está aí usando uma rede social, e eu sei que vocês estão o tempo inteiro nas redes sociais, quando chega uma informação para ti, seja um vídeo, uma mensagem que é compartilhada lá no WhatsApp, vai ver quem foi que publicou, né? A gente tem inúmeros mecanismos aí. Nós temos, eu acho que é
Lupa.com é um site, uma organização de jornalistas livres, né, do mundo inteiro. Então, eles pegam as matérias, eles classificam como verdade, como mentira, como duvidosa. Então, é bem interessante que a gente esteja atento a isso, tá certo? E um ponto muito importante é não confundir liberdade de expressão ou então um texto jornalístico. Muitas vezes ele não é informativo, ele tem apenas uma opinião, e tudo bem. Por isso que lá nos jornais a gente tem um setor que é opinião. As revistas eletrônicas, a Folha de São Paulo, por exemplo, que ainda é dos maiores, né, veículos de mídia de comunicação no Brasil, lá tem a área que é a área de opinião. Isso quer dizer o quê? Que é a opinião de quem está escrevendo. Então, a gente precisa olhar que cada um vive dentro de um contexto e que a minha opinião sobre determinado assunto talvez não seja a mesma opinião que a sua, talvez você não concorde comigo, ou então tu concorda comigo porque tu também foi persuadido a isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. O outro ponto aqui dos direitos civis é a proteção à vida privada. Então, a minha privacidade é algo que diz respeito apenas a mim. Eu compartilho se eu quiser, né? Então, eu não posso. Eu lembro de um caso, foi recente, a gente falou sobre isso aqui nas nossas aulas, do caso da atriz que passou por uma violência sexual, ela engravidou, ela decidiu colocar a criança em um sistema de adoção legitimado no Brasil, inclusive os ativistas da adoção, né, pedem para isso, para que essas crianças, ao invés de serem abandonadas, que elas possam ser colocadas em um sistema de adoção legalizado pelo Estado. E aí, né, além dela ter passado por uma violência sexual, ela ainda teve toda a sua privacidade exposta em rede nacional. E isso aí também é uma quebra de um direito civil, porque todo ser humano tem direito à sua privacidade. A minha ficha médica dentro de um hospital, eu sendo famosa ou anônima, ela não pode ser compartilhada, porque quebra o código de ética da profissão, no caso da medicina, da enfermagem, né, que trabalha ali com a saúde, que atendeu a pessoa, quebra o código de ética de uma empresa como o hospital, que tem um código de sigilo, né, da ficha do paciente médico, do paciente, e ainda quebra aqui, ó, um direito civil, em que a minha privacidade ela não foi respeitada. Outra conquista aqui dos direitos civis foi a presunção de inocência, ou seja, é aquela frase clássica, né, que a gente não precisa nem fazer direito, porque a gente sabe que toda pessoa ela é inocente até que se prove o contrário. Então é por isso que lá no filme, nas cenas da novela, a gente vê que quando uma polícia ela vai prender uma pessoa, ela fala: olha, você não pode, né, oferecer nenhuma prova contra ti, contra você mesmo. Então, é por isso que, beleza, então eu só falo na frente do meu advogado, eu só falo na frente do juiz, porque tudo que tu pode falar vai ser usado contra ti. E a ideia de que eu sou inocente, até que prove o contrário. Pode ter milhares de pessoas falando, mas eu vou ser julgada para saber se eu realmente sou ou não. E isso é muito importante, porque a gente está falando do século XVIII. E no século XVIII, aqui dentro de um sistema absolutista, quem era responsável pela questão de justiça jurídica era o rei. Então não existia essa ideia de quem era inocente. O rei olhava para ti e dizia: beleza, é culpado, manda matar, manda prender. Não adiantava ele dizer: eu quero os meus direitos, eu quero um advogado. Gente, no século XVIII não existia isso aí, né? Então esses direitos aqui, eles são fundamentais para a sociedade que foi se constituindo. Outros direitos são os direitos políticos, que é o direito ao voto, ou seja, é assegurar a participação popular. Então, eu tenho direito ao voto, isso também é muito significativo. Lembra do Brasil que a gente viveu 2 ditaduras militares, lá do Getúlio Vargas, depois a ditadura civil-militar, que a gente passa 21 anos sem ter eleição, sem a gente poder votar para a presidência da República. A única eleição que a gente foi votar é a de 1989, né? Porque a anterior pelo Tancredo foi indireta. Então, só em 1989 é que a gente vai votar.
E é justamente na eleição entre o Collor e o Lula que o Collor vence, mas é impeachmentado em 92, né? O primeiro impeachment da história do Brasil. Bom, e aqui nos direitos políticos também tem o direito de ser votado, claro, porque se eu sou uma cidadã e eu quero me candidatar, entrar em um partido político, eu também posso. O direito de ocupar cargos públicos, claro, né? O sonho, né, do brasileiro é passar em um concurso público, porque vem toda aquela ideia de estabilidade. E aí lembra, né, que essas estabilidades que a gente cria em relação a concurso público, tudo isso aí é quebrado quando entra a ditadura. A própria ditadura brasileira, né, a civil-militar, em 1964, todo mundo que era oposta, não concordava com a ditadura militar, mas era concursado, perdeu seus cargos, né? É por isso que o Ministério da Justiça e a Comissão Nacional da Verdade, de 2014, abriu os documentos e fez uma apuração de quem era concursado na década de 60 e que acabou perdendo seu emprego por causa da ditadura. Aí o Estado vem com um pedido de perdão, um pedido de indenização, porque não dá mais para a galera voltar a esses cargos, né? Porque outras pessoas já ocuparam, são outras demandas. Então a gente vem agora na segunda geração, que é de 1919, já no século XX, que nós vamos ter os direitos sociais, que é o direito à educação, o direito à alimentação, à previdência social. E lembra da alimentação? Na aula passada, a gente analisou a pesquisa que foi feita entre novembro de 2021 e abril de 2022, lá pelo. Eita, agora eu não vou lembrar, não sei se era a Organização das Estatísticas da Segurança Alimentar. Mas vocês estão lembrados, né, que a gente falou sobre isso, que a gente tem uma média de 33 milhões de pessoas no Brasil que estão com insegurança alimentar, em um nível, em um grau leve, em um grau moderado e grave, que de fato é quando a pessoa ela está passando fome, né? Então a gente voltou para os dados lá de 1990, ou seja, há 32 anos atrás, né? Então, é um outro ponto para a gente poder pensar, porque se é um direito meu a alimentação e eu não estou comendo, é óbvio que esse direito não está sendo colocado em prática. Também nesse período nós temos os direitos econômicos, que é para valorizar o trabalho humano, a livre iniciativa. Então vem o direito à propriedade privada. Isso aqui também é muito significativo. E aí, como assim o direito à propriedade privada? É o teu direito a tu ter uma casa, gente. E o que que isso significa? Como assim, professora, eu tenho uma casa? Porque lá até o século XVIII, para vocês terem uma ideia, com o absolutismo, o rei, ele também dizia, olha, galera, ninguém vai ter casa aqui, não. Ninguém vai ter direito à terra. Só quem tem direito à terra sou eu, que sou nobre. Então, tu poderia trabalhar a vida inteira, pagar muito imposto, e mesmo assim tu não tinha direito à terra. E lá na Idade Média também não, né? Que a Igreja Católica dizia que era um pecado tu trabalhar para tu poder acumular riqueza, porque não era isso que Deus queria de ti. Então a galera vivia a vida inteira dentro de um feudo na terra de uma outra pessoa que simplesmente poderia ser expulso, e foi isso que aconteceu, né? Na maior parte dos feudos ali dentro da Europa. Então, o direito à propriedade é algo muito importante, porque é justamente a ideia de que eu posso acumular, de que eu posso ter o direito à terra. Também entra aqui a defesa do consumidor, os princípios da livre concorrência e os direitos culturais, em que é o direito à preservação do patrimônio histórico e cultural. Por exemplo, a nossa cajuína no Piauí, ela é considerada um patrimônio histórico, cultural e material, porque ela é entendida como um modo de fazer, um saber que é exclusivo do estado do Piauí. Então, é algo que a gente também precisa preservar. A gente também tem o direito à cultura. Bom, e aqui, né, a terceira geração são os direitos conquistados na década de 60. Na década de 60, ela é muito conhecida, gente, pelo questionamento, pela busca por quebrar padrões. Então, é uma luta também muito forte aqui durante esse período do movimento feminista. Lembrando que o movimento feminista existe muita ignorância que é compartilhada
muita fake news, muita falta de informação. Então, a ideia e o movimento feminista, ele não é um movimento sexista, ou seja, ele não luta para que as mulheres elas sejam superiores aos homens dentro da sociedade. É um movimento que luta por igualdade, é um movimento que questiona posições de poder dentro da nossa sociedade, né? Então, basicamente, é um movimento que luta por direitos. Da mesma forma que a gente tem o movimento negro, o movimento indígena, o movimento dos sem terra, o movimento de pessoas que são atingidas por barragens. Tá vendo a quantidade de movimento social que existe no Brasil? É porque são muitas desigualdades, né? E aqui na década de 60, nós temos algumas conquistas, como a liberdade sexual, a ideia de que uma mulher ela pode tomar uma decisão, né, de um método contraceptivo, é algo que ela pode tomar essa decisão em relação ao seu próprio corpo. A gente também, aqui nesse período, gente, até o divórcio, acredita, até a década de 70 no Brasil, o divórcio era algo proibido. Então, tu poderia casar com uma pessoa. Beleza, deu certo até o momento, não está dando mais certo, então a gente pode se divorciar. Hoje no Brasil é assim, mas até a década de 70 não podia. Então, onde é que está a minha liberdade individual se o Estado decide por mim? Certo? Então, esse também é um grande ponto que é discutido, né? A prova disso é que o Estado acabou abrindo mão e as pessoas podem se casar e se separar. Obviamente, né? O Estado ele não pode ter o poder de intervir nisso. Outras questões também são muito discutidas, principalmente em países desenvolvidos, que as pessoas têm um acesso à escolaridade maior e um senso de discussão maior também, e também uma maior consciência em relação aos seus direitos, né? Temas como a eutanásia, como o direito ao aborto, como a descriminalização do uso de drogas, como a maconha, no uso medicinal, tudo isso tem sido discutido porque se entende o quê? Se eu sou um indivíduo e eu tenho autonomia e eu sou cidadã, ou seja, eu tenho direitos e eu tenho deveres, então eu também poderia ter o direito de tomar decisões que caberiam apenas a mim. E é por isso que em países, principalmente nos países desenvolvidos, existem países aí que o aborto ele é descriminalizado e pode ser realizado em instituições do governo até uma determinada data que a medicina determina. O uso da maconha enquanto medicamento, né, também é feito. A eutanásia também na América Latina, eu acho que o único país que tem a eutanásia é a Colômbia, enquanto na Europa muitos países têm, né? Justamente porque se defende as liberdades individuais, na ideia de que o Estado ele não deve interferir se é algo que cabe somente ao indivíduo, tá certo? Então, essa é uma discussão que ela tem sido bem frequente, é uma discussão aí que ela tem crescido na atualidade e vamos acompanhar, né? Um ponto em relação ao uso medicinal da maconha é que o próprio estado do Piauí, ele liberou, né? Na verdade, já era liberado o uso do óleo, do THC, principalmente em crianças ou idosos que sofrem de um mal de Parkinson, de epilepsia, de transtorno de ansiedade, mas como produzir, plantar a planta é crime no Brasil, pelo menos era crime, né? Porque agora também o Brasil e o estado do Piauí, ele vai fazer um cadastro para poder inscrever e legitimar e legalizar as pessoas que realmente têm essa demanda e têm essa autorização. E aí também não dá para a gente ficar dizendo, então todo mundo vai poder fazer isso. É claro que não, né, gente? É um número muito pequeno de pessoas. É uma luta que já é muito antiga, principalmente dos pais, né, com crianças que sofrem com alguma condição congênita e que lutam, né, porque já está aí, tem várias pesquisas que falam dos benefícios do óleo. E aí, lembrando que quando a gente fala em uso medicinal da maconha, porque tem muito preconceito em cima disso, não é a criança lá com epilepsia tá fumando maconha, né? Não é isso, por favor. Então, é um extrato que é retirado da planta, feito de uma forma correta, por pessoas especialistas nisso, com acompanhamento médico, com acompanhamento do Estado, porque o Estado ele também acompanha essas famílias que elas têm autorização para fazer isso, tá certo?
E isso também entra nas discussões sobre liberdades individuais. E aí, gente, o que que a gente precisa falar aqui, né? Da ideia do desrespeito a esses direitos individuais. Por quê? Se eu entendo que está previsto na Constituição que eu tenho direitos, esses direitos não estão sendo colocados em prática, é óbvio que esses direitos eles não estão sendo levados, né, a sério, de fato. E aí, por exemplo, o direito à moradia é um direito, está lá na Constituição Federal de 1988 e na Carta dos Direitos Humanos também. E aí nós temos aqui uma imagem de uma favela na periferia de Teresina. Essa foto é do Cândido Neto, de 2015. Olha como que essas pessoas vivem, gente, numa casa como essa. Cadê a água encanada? Cadê um sistema de fossa séptica? Cadê o tratamento do esgoto? Cadê a coleta de lixo? Não existe. Então, é claro que isso vai se criando cada vez mais desigualdades, né? Inclusive, a própria pesquisa de que o Brasil voltou para o mapa da fome constatou que no Brasil, uma parcela da sociedade não tem água para beber, simplesmente não tem água, né? Mesmo o Brasil sendo um dos países com maior reservatório de água doce do mundo, uma média de 20% da população brasileira não tem água para beber. Então, são desigualdades aqui que elas, né, estão aí num patamar muito grande. E aí, lembra, a gente falou sobre isso aqui na nossa aula passada, que as desigualdades elas vão gerando pobreza, miséria, evasão escolar, a criminalidade, a violência, ela vai aumentando também. E aí, uma forma da gente poder garantir que os nossos direitos sejam preservados é lutando por políticas públicas. E nós temos uma série de políticas públicas que a gente pode citar. Por exemplo, políticas públicas de saúde. A gente tem campanhas de conscientização, como Outubro Rosa, como Setembro Amarelo, o cartão do SUS, o Saúde da Família, as unidades básicas de saúde. Políticas públicas da educação, a gente tem o Fundeb, o ProUni, o Pronatec, a própria educação de jovens e adultos é um programa focado aqui para mudar, né, a educação no país. Políticas públicas para o meio ambiente, políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, como é o caso da Lei Maria da Penha, que é de 2006 e que acabou sendo utilizada como referência para muitos outros países do mundo. Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender sobre a importância da gente conhecer os nossos direitos e como é importante a gente reivindicar e cobrar para que eles possam ser colocados em prática. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijos e até mais.